Olá, gente! A gente está começando o FMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. O FMG Esportes é produzido no Departamento de Comunicação Social da UFMG e coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os resultados do Inter 2025 e os próximos jogos. E vamos falar também do projeto Fim de Semana Esportivo nas Moradias. Hoje a gente está aqui na mesa, eu, Carol Vimiero, que já me apresentei. Vou pedir para os meninos se apresentarem. JP, por favor, começa. Olá, eu sou o JP, bolsista aqui do Coletivo Marta, sou estudante de jornalismo e estou no 7º período. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, sou estudante de jornalismo, estou no 5º período e também sou bolsista aqui no Coletivo Marta. Então vamos começar falando dos resultados aí, né, JP, dos jogos que aconteceram no último fim de semana do Inter UFMG. Conta pra gente um pouco aí o que aconteceu, quem ganhou, quem perdeu. Ok, bora falar então, começar com a nossa ronda do final de semana passado do Inter UFMG, que aconteceu nos dias 5 e 6 de abril, para vocês se localizarem aí. No último final de semana, a gente teve todas as modalidades de areia. Então aconteceu o futevôlei e o vôlei de praia masculino e feminino. Vale ressaltar que todas essas modalidades começaram e já finalizaram nesse final de semana. Então a gente já tem os campeões, a gente já tem tudo. Para começar, nós vamos falar do futevôlei. No masculino, a gente teve 2 grupos de 4, então a gente teve 8 atléticas que participaram da competição do futevôlei masculino. Logo ali na fase de grupo, a Efeto e a Face dominaram completamente, ganharam todos os jogos da fase de grupos e chegaram à final como ambas as duas muito favoritas. E na final teve um jogaço muito disputado. A decisão foi muito acirrada. A gente teve vitória da Efeto por 2-1, com parciais de 15-12, 13-15 e 15-13. Então, assim, todos os jogos decididos muito no detalhe. A modalidade do futevôlei masculino, assim, tá num nível muito alto, tá num nível muito bom. A gente vem acompanhando até o futevôlei no Brasil, vem alcançando um nível muito bom. A gente tem, frequentemente, melhores jogadores do mundo sendo brasileiros aqui no futevôlei. Sim, Os esportes de areia, né? Muito populares. Muito populares aqui em no geral, Brasil. Já no feminino, a gente teve 6 atléticas que competiram. Elas foram divididas em 2 grupos de 3. Novamente, a final ficou entre Face e Efeto, mas dessa vez as meninas da Face conseguiram a revanche para cima das meninas da Efeto e venceram um jogo muito tranquilo por 2-0 a final. Efeto e Face dominando total o futevôlei, né? Não, exatamente. É onde as coisas estão acontecendo. Já é um clássico. Exatamente. Assim, já adianto que a Efeto praticamente dominou as modalidades de areia. Eles são os atuais campeões da modalidade, também atuais campeões gerais. Então, assim, eles vêm muito bem. Aí agora no vôlei, no masculino, a gente teve 9 atléticas que participaram. Foram organizadas em 3 grupos de 3. E já na fase de grupos, a gente já teve as atléticas que se destacaram ali, com destaque para Face, para Efeto e para Medicina, que lideraram e ganharam todos os seus jogos na fase de grupos. E a final, a gente teve um encontro entre Efeto e Medicina, com vitória da Efeto por 2-0, em 2 sets também muito equilibrados, assim, muito parelhos, jogaço de bola. E no feminino, a gente também contou com 9 atléticas, em 3 grupos de 3 novamente. Só que aí a gente teve uma diferença um pouco nas equipes que lideraram seus grupos. A gente teve o Grifo liderando o seu grupo, a Fênix, que é a Atlética da Saúde, e a Efeto. E afinal a gente teve um outro jogaço, assim, o nível foi muito alto mesmo nesse final de semana nas modalidades de areia. A final aconteceu entre a Saúde e a Hércules e foi decidida apenas no tie-break ali com 15-13, com a Efeto campeã novamente. Então, assim como eu tinha falado, a Efeto praticamente dominou, ganhou 3 das 4 modalidades disputadas nesse final de semana, assim, pontuaram bastante. Foi vôlei de areia, né? Esses 2 casos aí, né? Isso, exatamente, vôlei de praia. De 4, A eles Efeto ganharam tem 3. 3. Exatamente, eles vêm Bem muito dominante, fortes né? aí. São muito dominantes na modalidade. Muito mesmo. Bom, e agora
a gente vai começar a falar sobre as modalidades que vão acontecer nesse final de semana, dos dias 12 e 13 de abril. Nós teremos 4 modalidades que vão acontecer nesse final de semana, que é futebol de campo, xadrez, peteca e tênis de mesa. E um fato curioso sobre esse final de semana é que todas elas vão acontecer em lugares diferentes. Então, assim, vai ser meio difícil de acompanhar todas, mas a gente vai tentar. Primeiro, vamos começar falando do futebol de campo. No futebol de campo, a gente tem 6 equipes que foram ali cadastradas para participar no Inter UFMG. Então, elas foram divididas em 2 grupos de 3. E aí, como que funciona, né? Para a gente saber como acompanhar essa fase de grupos. Os 2 primeiros de cada grupo avançam para as semifinais e os outros 2 times de cada grupo vão jogar entre si as quartas. Então, assim, todo mundo praticamente já está nas quartas de final. Só que aí a disputa na fase de grupos é mais para quem vai ficar em primeiro, quem vai conseguir jogar uma partida a menos. Porque assim, a gente sabe o quanto gastante é jogar uma partida de futebol, então eles vão ter bastante vantagem. Assim, as equipes também participam de algumas outras competições, o Metropolitano de futebol está começando. Então, assim, é sempre bom você classificar em primeiro, que aí você diminui o jogo, você também pega, teoricamente, a equipe mais fraca, né? Se você classifica em primeiro, você acaba pegando a equipe com menos pontos ali. Futebol de campo masculino, né, JP? Isso, Essa exatamente. modalidade é uma modalidade que só tem É, masculino, modalidade né? exclusiva masculina, a gente ainda não tem a modalidade feminina, infelizmente, né? E nem tem muitos times, né, da modalidade Não, é masculina. muito, muito difícil ter diversos times, até porque é muito caro jogar futebol de campo Sim, aqui. sim. Eu já joguei futebol de campo, inclusive tô com a camisa do time de futebol de campo da Fafiche, a camisa da Fafute. E assim, já participei muito tempo com eles e é muito complicado, é muito difícil, é muito É caro, caro, né? tem pouco apoio, assim. É muito complicado conseguir participar. Mas enfim, o local, voltando aqui para a competição, o local ainda não foi definido. Provavelmente durante a semana ele vai ser definido e vai ser divulgado lá no site da Lau. Também acompanhe no site não, perdão, no Instagram da Lau e no Instagram das Atléticas. Mas a única coisa que a gente sabe é que os jogos vão acontecer na manhã do sábado. Ok, indo para outra modalidade, agora a gente vai falar de xadrez. O xadrez ele vai acontecer na Faculdade de Medicina, em uma sala que ainda vai ser divulgada pela Lau. Então vai acontecer lá dentro da Faculdade de Medicina mesmo, em alguma sala lá. Acredito que eles vão saber disso mais próximo da competição. Uhum. O torneio ele vai ser realizado durante toda a manhã e tarde do sábado. Agora a gente vai falar um pouco sobre o regulamento aqui do xadrez, para vocês ficarem um pouquinho mais por dentro. No xadrez, cada equipe pode ter até 5 jogadores. E aí você pode inscrever 3 titulares e 2 reservas. Aí cada começo de partida você escolhe quem vão ser os seus 3 titulares, aí você escolhe o seu primeiro ou o seu segundo reserva. A competição ela é mista, então ela é não dividida por gênero, não tem masculino, não tem feminino. Vão todas as pessoas ali num misto, e ela vai ser disputada num sistema de emparceiramento suíço. E o que significa esse emparceiramento suíço? Eu também não sabia, mas eu fui atrás para pesquisar e vou falar um pouquinho para vocês. Esse emparceiramento suíço, ele basicamente consiste em tentar equilibrar muito as competições de xadrez. Então, por exemplo, eu sou de uma atlética, a Malu é de outra atlética. Eu ganhei a primeira partida, a Malu ganhou a primeira partida, então a gente vai jogar na próxima rodada. Aí são divididos são 3 jogos simultâneos que acontecem. Então, por exemplo, assim, são 3 da minha atlética contra 3 da atlética da Malu. E aí, vamos supor, quem ganhar 2, né, 2 partidas, vence, tem os pontos da vitória e tudo mais. Aí, por exemplo, se nós 2 ganhamos, mas o que perdeu na minha rodada anterior vai jogar com o que perdeu na rodada anterior da Malu, o que venceu joga com o que venceu. Então, assim, eles sempre tentam equilibrar ao máximo a competição para não ficar muito díspare, até porque ela é em equipe e tudo mais. Enfim, basicamente é isso. E o campeão vai ser decidido por pontos corridos. Então, quem somar mais pontos, no final, todas as atléticas vão acabar competindo contra todas as atléticas. E é isso, não tem eliminatória, pontos corridos, todo mundo contra todo mundo. E a peteca? Agora vamos para a peteca. Inclusive, eu, jogador de peteca. Mentira, só treinei 2 vezes. Mas é muito legal, gente. Participem. Eu machuquei meu dedo esse final de semana, mas é ótimo, de verdade. É muito bom jogar peteca. Bom, a peteca vai acontecer no céu a partir das 9 horas da manhã
desse domingo. A peteca ela vai ser disputada em duplas masculinas e femininas, e cada atlética pode inscrever até 3 atletas por modalidade. E aí, como é em dupla, no começo da partida ali, cada atlética pode decidir quem vai ser a dupla que vai participar. Não necessariamente precisa repetir ou não precisa repetir, assim, é um negócio meio arbitrário. Cabe à atlética, cabe aos jogadores decidirem quem vai participar da rodada. Uhum. Bom, nós temos 10 atléticas que vão participar do torneio de peteca. Então serão divididas em 3 grupos, um grupo com 4 e 2 grupos com 3. Aí, como que vai funcionar para seguir na competição? As 2 melhores equipes gerais vão para as semifinais e as demais disputam as quartas de final. Lembrando que todas essas competições, com exceção ao futebol de campo, elas começam e finalizam no mesmo dia. Aí agora nós temos o tênis de mesa, que vai acontecer lá no DA do Campo Saúde, no Diretório Acadêmico Alfredo Balena. Ele vai começar no domingo, às 8 da manhã, e vai até o final do dia. É uma modalidade individual e também teremos masculino e feminino. Cada atlética pode inscrever até 2 atletas por categoria. E nós teremos 9 equipes no feminino e 10 equipes no masculino. Aí no feminino, os 2 melhores os melhores de cada grupo serão 3 grupos, passam para a final, mais o melhor segundo colocado dos 3 grupos vai para a semi e assim segue. No masculino, os 2 melhores de cada grupo avançam, né? Teremos 3 grupos aí, um de 4 e 2 de 3. Os 2 melhores colocados gerais vão direto às semis e os outros 4 jogarão as quartas de final. E é isso, para você conseguir acompanhar tudo, é só você acessar o app Copa Fácil, é um link que está sendo disponibilizado lá no Instagram da Liga das Atléticas. E é isso, acompanhe os próximos jogos, acompanhe a sua Atlética, acompanhe porque assim teremos muita coisa do Inter, a gente vai tentar cobrir tudo e trazer tudinho aqui para vocês. E acompanhe no céu também, né? Nem todas as modalidades vão ser lá, mas acho que é o lugar mais fácil, né, da gente acompanhar os jogos, são aos finais de semana no Centro Esportivo Universitário, onde algumas modalidades são jogadas. Vamos falar um pouquinho agora do projeto Fim de Semana Esportivo, Malu? Conta pra gente aí o que que é o projeto e quando que ele deve acontecer agora em 2025. Então, Carol, a gente conversou com o Davidson, que é o diretor de esporte do DCE e representante discente da comissão de esportes, e ele é morador da moradia desde 2021, né? E ele contou pra gente que o fim de semana esportivo ele acontece todo semestre nas quadras da moradia e é 100% gratuito. Ele conta com várias modalidades, tendo o futsal e o vôlei como os protagonistas. No último fim de semana esportivo, foram mais de 60 pessoas inscritas, o que levou os organizadores a realizarem o evento não só um final de semana, mas 2. Né? Há alguns semestres já que está acontecendo em 2 finais de semanas do semestre. O evento ele é exclusivo para os moradores da moradia e para algumas pessoas que são de fora, mas que apresentam certa regularidade nos esportes que acontecem normalmente nos finais de semana, né? As famosas peladas. Uhum. É custeado pela FUNP e o evento acontece em datas que podem variar de um semestre para o outro, dependendo da disponibilidade dos participantes e da organização do campeonato. O pessoal da coordenação da gestão dos moradores, que são os próprios alunos, eles também fazem uma festa em comemoração ao projeto, com premiações e medalhas. E eles contam com uma comissão organizadora de cada esporte, com diversos times, sorteios, chaves de grupo, contratação de arbitragem, o que mostra que é um evento organizado, assim, e que sempre acontece regularmente. O projeto tem o intuito de promover a diversidade e integração entre os moradores. Muitos deles não têm a oportunidade de participar das atléticas, né? Porque a gente está falando de custos, né, para pessoas que têm um déficit em relação a isso, e o evento é organizado com esse intuito. E o fim de semana esportivo desse semestre estava marcado para acontecer agora no final de abril, mas devido a alguns eventos que vai acontecer lá com o pessoal e sem disponibilidade, vai ser adiado e vai ser realizado no início de março. Mês de maio. Maio. Muito legal, né? A moradia, né? E os alunos se auto-organizando para ter um evento, né? Por lá. A gente vai acompanhar, né? E quando acontecer, a gente traz aqui as notícias de como foi o evento. E é isso, a gente termina agora. Se você quiser saber mais notícias esportivas da universidade, escuta a gente, segue a gente no Instagram, o FMG Esportes, e acompanha também as reportagens especiais na Revista Marta, revistamarta.com.
Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.